Ok, eu estou aqui então com a aplicação aberta, tá? E o objetivo desse vídeo aqui então é alterarmos, né, aqui o layout da aplicação, tá? Bom, então aqui quando o usuário ainda não fez o login, nós temos essa tela, tá? Eu vou aqui realizar o login. E depois que nós realizamos o login, né, que o usuário realiza o login, é mostrado aqui então as funcionalidades da aplicação, né? No caso aqui nós temos apenas 3, né, por enquanto, e aqui nós temos um rodapé onde mostra aí o nome do usuário, né, e também aqui um link para que o usuário realize o logout, tá? Bom, então o objetivo aqui desse vídeo é mostrar aqui como nós podemos alterar esse layout, tá? Bom, aqui eu também já estou aqui com o site, né, do Prime NG aberto, aqui no portal. E aqui nós temos o seguinte item, né? Nós temos aqui os temas, tá? Então, inicialmente aqui você tem um guia, né, para você alterar, né, o tema, definir o tema da sua aplicação. Temos aqui também, ó, um designer, tá? Aqui nós temos os ícones, né, nós já vimos aqui. Temos aqui vários temas disponíveis, né? No caso, esses temas aqui são pagos, tá? E outros temas aqui que são gratuitos, ok? Bom, então acessando aqui o Prime Designer API, né? Então essa API, né, com essa API, né, você consegue criar o seu próprio tema, tá? Então aqui tem um live preview, né, no caso aqui dessa API, né, dessa Prime Designer. Então nós temos aqui um exemplo, né, vários exemplos dos componentes, né, que podem ser personalizados aí de acordo com a aparência que você achar melhor, né? Então temos aqui formulários, temos aqui os data tables, né, data view, entre outros, ok? Bom, e aqui nós temos também, no caso essa API, né, essa API ela é paga, tá? Então, no caso aqui, ó, a licença básica, né, custa aí $49, tá? E estão disponíveis também, tá? No caso aqui, alguns temas pagos, né, como nós já vimos aqui anteriormente. Então temos aqui o Avalon, tá? Então aqui nesse Avalon temos aqui também um live preview, onde nós temos aí, ó, esse layout aqui no live preview, tá? Então, se você achar interessante, né, você pode adquirir, né, um desses templates e utilizar na sua aplicação, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, tá? Nós vamos alterar aqui o layout, tá, da nossa aplicação para que ela fique aqui um pouco parecida com esse daqui que nós estamos visualizando aqui do Prime Designer, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui, eu já estou com o Visual Studio aberto, tá? Vamos aqui então no App Component HTML, onde nós temos aí definido aí o layout principal da aplicação, ok? Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui então, vou remover aqui todas essas classes, né, que nós definimos aqui anteriormente, ok? Remover aqui. Esses estilos também eu vou remover, tá? Temos aqui outras divs. Vamos remover aqui todas essas classes. No caso, essa daqui do toolbar. Essa do toolbar eu vou manter, tá? Remover aqui do router outlet. Ok. Então vamos voltar aqui, né? Ele já está compilando. Ok, já compilou. Agora está atualizando aqui a página. Ok, ficou bem bagunçado aí agora, tá? Então vamos aí arrumar esse layout, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui então, vamos definir aqui
no caso essa div que nós temos aqui, ela está aqui com esse accordion, né, com as funções do sistema, e também aqui com a imagem, tá? Bom, vamos fazer aqui o seguinte, tá? Vamos separar, tá? No caso aqui, o layout, né, que nós vamos definir é um layout parecido com esse aqui do Prime Design, tá? Então vamos inicialmente definir aqui, ó, esse cabeçalho, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui uma div, tá? Vamos definir a classe dela, vamos colocar aqui como, por exemplo, div topo, tá? Bom, e nessa div, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui, inicialmente, uma imagem, né, que vai representar aí o logo, um nome, e aqui nós vamos colocar aqui, por exemplo, né, como aqui nós não temos o rodapé, tá? E aqui o nome do usuário ele estava no rodapé, então vamos definir aqui, colocar o nome do usuário aqui também no topo, ok? Bom, então para isso nós vamos aqui incluir uma outra div, tá? No caso aqui, essa div vai ter a classe div logo. Opa. E aqui vamos colocar a classe div usuário, ok? Então vamos aqui remover essa imagem, tá? Passar essa imagem para cá. Esse span também. Vamos aqui mudar de span para H2. Ok. Então aqui nós já podemos remover. E agora vamos remover aqui, no caso, o nome do usuário, né, que está sendo mostrado. Então vamos aqui colocar, inserir um H2. E vamos inserir aqui a palavra usuário, tá? Ok. Vai estar aqui tudo desorganizado. Vamos aguardar aqui a atualização, ok? Então agora vamos organizar isso aqui, tá? Esse usuário, né, nós vamos colocar aqui, ó, no lado direito, tá? E esse syscon vamos definir aqui. Vamos definir aqui também um tamanho máximo, né, para essa imagem, né? Vamos colocar aqui um tamanho menor, tá? Bom, então vamos abrir aqui esse arquivo, né, styles.css, que é aí o estilo definido, né, para todo o projeto, ok? Bom, então aqui no caso aqui, nós definimos como div topo, tá? Então vamos definir aqui o CSS para essa div, tá? No caso, vamos definir um tamanho máximo para essa div, né? Definir aqui, por exemplo, 60 pixels, ok? E aqui no caso, na imagem, né? Vamos voltar aqui para a imagem. Então aqui nós estamos utilizando a classe div logo, né? Então, ponto div logo imagem, tá? Vamos definir aqui um max width. Opa, aqui é um x. Max width, né? A largura máxima. Vamos colocar aí, por exemplo, de 50
pixels, tá? Vamos analisar aqui. Ok. No caso desse H2, né? Então, o div topo H2, vamos colocar aqui um display inline block, tá? Só para ele ficar aqui na mesma linha da imagem, tá? Vamos aguardar aqui a atualização. Agora sim, ok, temos aqui ele na mesma linha. Essa div usuário, né, nós vamos colocar ele aqui na direita, tá? Então vamos lá. Vamos aqui no estilo. Nós temos então a div usuário. No caso aqui da div, temos a div logo, né? Vamos definir também só para organizar melhor aqui, vou deixar aqui em cima, colocar aqui uma largura de 50%, tá? Da mesma forma aqui para div usuário. E esse div logo, nós vamos colocar aqui um float left e o usuário vai ser um float right. Ok? Vamos analisar aqui para ver como está ficando o nosso layout. Ok? Agora sim, nós podemos aqui, ó, alinhar, né, esse usuário, o nome do usuário aqui na direita, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos definir aqui uma classe, né, para esse H2. No caso aqui, uma classe, vou colocar aqui label usuário. Então, ponto label usuário float right. Ok. Vamos aguardar aqui a atualização. Ok. Então temos aqui o usuário na direita, né? E na esquerda aqui nós temos a imagem e o nome da aplicação, tá? Vamos mudar aqui esse nome, só t2ti.com syscom. Ok? O que está faltando nós fazermos agora? Vamos, no caso aqui, alinhar, né? No caso aqui, na posição vertical, né? Vamos deixar aqui ele no centro dessa div, né? Esses itens. Então aqui no caso dos H2, nós já temos definido aqui como inline block, né? Vamos, no caso aqui agora, nós temos o div topo, tá? O div topo nós vamos fazer o seguinte. Na verdade não é no div topo, tá? Vamos definir aqui, no caso aqui, no logo. Não é no logo, é na imagem, tá? A propriedade vertical align, tá? Vamos definir aqui para middle. Ok. E também para os H2, tá?
Ok. Vamos aqui agora então alterar, né, a cor desse cabeçalho, tá? Só visualizar aqui no Prime Designer. Aqui no caso layout. Esse layout top bar, né? Nós temos aqui, ó, essa cor, tá? Então eu vou definir aqui esse background. Então div topo. Ok. Vamos analisar aqui. Agora sim, temos aí a cor já mais escura, tá? Agora temos que alterar a cor desses H2, né? Então vamos aqui no Color, colocar a cor branca, tá? Que é o FFF. Opa, aqui ficou faltando um F. Ok. Vamos aguardar. Ok. Aqui nós temos um link, né? Então aqui nós temos um link. Nós temos que alterar aqui também. Incluir para alterar a cor. Ok. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos definir o seguinte. Vamos definir aqui agora o menu, né, onde serão mostradas aí as funcionalidades do sistema, né, as funções do sistema. Ok? Então aqui, vamos aqui no App Component. Então aqui nós temos essa div agora, tá? E vamos definir agora aqui a classe como div, vou colocar aqui div funções, tá? Ok. Então vamos definir aqui o CSS. Essa div funções, tá? Ela tem que iniciar logo depois aqui da div topo, tá? Então nós aqui na div topo, né, nós definimos um tamanho aqui, 60 pixels, né? Aqui ó, a altura, né? A altura dela está como 60 pixels. Então já vamos definir aqui um top, né, para ele iniciar no 60 pixels, ok? Temos que definir também uma largura máxima, né, que ele está ocupando 100%, né, da tela. Vamos colocar aí então uma largura de 20%, por exemplo, tá? 20%. Ok. Ok. Agora nós já temos aqui, ó, 20%, né, aqui da div funções. E vamos definir também a altura, né, dessa, igual nós temos aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Igual nós temos aqui, ele está ocupando, né, a tela inteira aqui. Então, vamos definir aqui a altura também. Para, no caso ali, 100 VH, tá? Para ocupar a tela inteira. Ok? Aqui, provavelmente, já vamos visualizar aqui então a cor, né, dessa div para a gente alterar. No caso aqui o layout sidebar. Então nós temos aqui, ó, essa cor. Vamos copiar. Ok. E analisar aqui o layout novamente. Ok? Então aqui, ó, a div ela está ocupando
toda a altura da página, né? E aqui embaixo ficou, no caso aí, as telas, né, com as funcionalidades do sistema, onde o usuário vai definir as informações. O que nós vamos fazer aqui também, ó, no caso aqui, vocês podem perceber, se o usuário aqui, ó, ele rolar a página, essas duas divs, né, tanto a div topo quanto a div funções, elas ficam fixas, tá? Então vamos fixar aqui também essas divs, né, para que não fique da mesma forma lá, tá? Então vamos aqui, position, fixed, e também aqui no div topo. Ok, vamos voltar aqui, aguardar a atualização. Agora ficou meio bagunçado, né? Porque aquela div lá com as funções veio aqui para cima. Mas vocês podem ver que agora, inclusive, nem tem mais aqui o scroll, né? Nós não temos ali o scroll, ok? Bom, então vamos voltar aqui e agora arrumar essa outra div, tá? No caso aqui é a div que vai ter as funções, né? Na verdade, div funções, a div que nós já definimos. No caso, é a div que vai ter aqui, ó, onde as telas, né, serão alteradas de acordo com uma função que o usuário selecionar, tá? Então vamos definir aqui essa div como a classe, né? Div, vamos definir aqui como conteúdo, tá? Então temos aí a div conteúdo e vamos definir o CSS para essa div. Conteúdo, ok. Bom, no caso dessa div conteúdo, né, ela tem que iniciar também ali nos 60 pixels e a largura dela será de 80%. Ok? Vamos aguardar aqui a atualização. Ok. E temos que adicionar aqui, né, a propriedade left, né, já que essa div funções ela está ocupando aqui uma largura de 20%, então nós vamos começar essa div conteúdo a partir ali dos 20% da tela, tá? Vamos salvar aqui, aguardar a atualização. Opa, e ela não foi. Tá, provavelmente aqui que nós fixamos, né, as duas posições, então vamos deixar aqui esse como uma posição relativa. Ok, agora sim, ainda ficou aqui um pouco em cima. Vamos definir aqui também a altura, né, para ocupar 100% da tela. Não, no caso dessa div não é necessário, tá? No caso aqui não há necessidade. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, tá? No próximo vídeo, então, nós continuamos aqui a realizar essa alteração.